Boa noite, prezados. Boa noite, professor Ian. Muito obrigada pelo nosso convite. Obrigada também ao grupo anterior que cedeu o lugar de vocês para a gente poder dar seguimento ao nosso trabalho. A nossa apresentação, o nosso grupo, como apresentação mesmo, seguiu por opção um podcast para seguir entrevistando o nosso convidado, que aceitou o nosso convite frequentemente. E, de maneira bem resumida, né, o tema controle social e educação, né, vou resumir um pouquinho para vocês. Controle social está ali focado na manifestação mesmo da sociedade, do controle de como funciona, de como vai seguir. E a educação está aí justamente para reger aos jovens, aos estudantes, a introdução à sociedade, né? No nosso grupo ficaram divididas algumas funções, com a direção de Ian, o roteiro por mim, Jamile e Yasmin, o host por Cauê e Tainá e a produção geral por Iago. Então, eu vou seguir na palavra como aos Jamile já nossos falou, para dar seguimento à entrevista ao nosso convidado. Mais uma vez, muito obrigada. obrigada. Age de duas formas, na forma formal e na informal. A formal a gente tem por meio das leis e normas escolares, onde a gente conversa, explica, a exemplo, as leis de diretrizes de base de educação. E a informal a gente tem por meio de conversas, tradições e até mesmo por pressões e grupos escolares. A exemplo, quando a gente está numa situação de sala, onde 90% da turma fez uma atividade e 1% não. Esses 1% vão se sentir, na próxima atividade, obrigados a fazer e incentivados a fazer essa atividade, fazendo com que os 100% do grupo se sinta completo. Obrigados a fazer e incentivados a fazer essa atividade, fazendo com que 100% do grupo se sinta completo. Boa noite a todos, tudo bom? Queria primeiramente agradecer a presença do senhor por ter aceitado o nosso convite, assim como do professor por ter disponibilizado toda a compreensão e pelo grupo de São Antônio por ter cedido o lugar para que pudéssemos apresentar em um segundo plano. Exemplificando o que minha colega acabou de dizer, na realidade, o controle social informal, ele é configurado em qualquer instituição que não seja o governo que incida as regras sobre a sociedade. Um grande exemplo do controle social que a gente vai abordar são as escolas e as instituições educacionais. Existe hoje trazendo como exemplificação, as reuniões de pais responsáveis e professores é um grande exemplo de controle social na educação, porque a partir dessa reunião, os pais e os professores se juntam para debater sobre temas com relação às regras que se instituem nas escolas, numa forma de controle social das demais crianças e jovens. Outro exemplo de controle social muito interessante é o Neogiba. Não sei se vocês conhecem. O Neogiba é um núcleo que ele tira crianças de situações de vulnerabilidade social e insere em instituições educacionais, a quais são direcionadas principalmente para núcleos de orquestras, tirando essas pessoas dessas situações vulneráveis de rua e evitando que muitas entrem na marginalização. Hoje a gente trouxe a presença do professor Ian Allen. Como resumidamente o professor Gabriel já disse, que ele é professor de História, estudante de Direito, bacharelando em Direito, assim como nós. E eu queria passar a palavra agora ao senhor, para que o senhor pudesse contar mais um pouco sobre a vida profissional e a vida pessoal, a vida pessoal, a vida profissional, como é sua vida com relação à educação. Boa noite a todos e todas. Boa noite em especial ao professor Gabriel. Obrigado pelo convite. Eu dou aula há mais de 15 anos na educação básica. E para mim é uma satisfação enorme, sobretudo porque eu dou aula na educação pública e eu vim desse universo. Eu sou estudante de escola pública e eu sinto uma completude profissional pelo fato de entregar aquilo que eu aprendi na universidade, fora dos espaços da universidade também,
para um público que tem assim, uma realidade mais próxima da minha. Isso não significa que eu não tenha prazer em dar aula em escola particular, e eu dou aula em escola particular também, só que na escola pública gera um pouco mais de satisfação porque é o ambiente de onde eu vim também, sabe? Aquela coisa de dar o retorno, E nessa perspectiva a educação ela me completa muito por conta disso. A educação ela tem um papel muito forte na minha vida porque eu sou natural de Salvador. Eu venho da periferia de Salvador, eu morava no Castelo Branco, que é um bairro periférico bem longe do centro da cidade. E, assim como acontece em muitos bairros periféricos, seja em Feira de Santana, seja em Santa Bárbara, seja em Salvador, tem descaminhos, digamos assim, na vida dos ambientes, dos moradores desses ambientes. Contudo, a educação foi um pilar muito forte que minha mãe, que ela não adentrou na idade chamada de adequada ao ensino superior, mas ela sempre dizia para mim que eu tinha que entrar para a universidade, eu tinha que cursar, fazer um curso superior. Eu fiz, me formei, fui o primeiro da minha família, da história da minha família. Isso é uma coisa revolucionária para mudança de paradigma, tanto intelectual, porque a gente, na minha casa, a gente começou a refletir sobre outras coisas. Por exemplo, nós somos negros. A gente começou a refletir sobre isso dentro de casa, coisa que não se refletia. Minha mãe é uma mulher que tem a pele clara, mas tem o cabelo crespo, tem o nariz mais achatado, e ela não se reconhecia enquanto uma pessoa negra, ela não me reconhecia enquanto uma pessoa negra, e foi nesse processo de entrar na universidade, fazer algumas leituras, compreender a realidade de uma maneira diferente, mais intelectualizada, que eu passei a tecer essas críticas no meu ambiente familiar, e a gente passou a perceber o mundo de uma outra forma. Então, eu não digo só de uma transformação econômico-financeira, isso também, é muito bom, dá uma outra condição de vida, mas a transformação intelectual, para mim, é o maior ganho. Então, se eu pudesse resumir a minha relação com a educação, a relação de transformação da minha vida e de um dever que eu tenho, enquanto profissional de educação, de transformar as outras vidas. Quem passa pela minha aula, eu tenho o dever de transformar. Posso não transformar, porque nem todo mundo eu vou conseguir atingir. Mas quem estiver disposto na minha aula, eu vou ajudar a transformar. Não sou eu que transformo, é a pessoa que gera a sua transformação, mas eu posso dar os caminhos que eu já trilhei, que eu conheço um pouco voltado nessa seara da educação. O senhor, como belo de um profissional da educação, e que permanece em contato direto com os jovens, acredita que a educação é uma ferramenta do controle social? Que permanece em contato direto com os jovens, acredita que a educação é uma ferramenta do controle social? Eu, chato e questionador como eu sou, eu iria pedir para você definir para mim o que é controle social para que eu pudesse dar uma resposta mais adequada. Mas eu vou partir do princípio de que por controle social você quer dizer uma instituição que ela vai fazer regulações mesmo na sociedade. Sendo assim, totalmente. O ambiente escolar, as teorias sociológicas afirmam que a escola é um dos primeiros ambientes para poder construir essa sociabilidade do ser humano. A gente se socializa, a gente tem uma relação de sociabilidade na família, a princípio, depois na escola, que a gente tem uma experiência de como vai funcionar a sociedade. O que é
O que é, sinceramente, e aí fazendo um parêntese, uma experiência, às vezes, complicada, porque nós estamos imersos em relação de competitividade, de alta competitividade, que é uma coisa que acaba gerando um estresse no jovem, gerando relações de frustração gigantesca, que faz parte da dinâmica da sociedade. Essa é a verdade. Mas, assim, enquanto instrumento de controle, a escola e a educação de modo geral, mas estou falando da instituição que faz a prática desse ethos, né, do educar, ela tem um papel importante no controle social, porque essa dinâmica, construir essa dinâmica desse exemplo que eu dei para não me alongar, de competitividade nos estudantes, é algo que poderia ser configurado de maneira diferente, mas não é, porque faz parte de uma lógica maior, que é uma lógica da sociedade. Então, o fato de fazer isso com a juventude é uma ação de controle. Então, sim, com certeza. Eu falei de um exemplo, poderia falar de mais e eu vou me conter para não alongar esse ponto específico, mas com certeza. E tem alguns outros teóricos, né, que falam da escola como um instrumento de dominação social, e aí a gente poderia falar de outras coisas, como, por exemplo, um controle da classe dominante. A classe dominante, ela se utiliza de elementos na sociedade para poder passar os seus valores. Tem o velhão barbudo, né, Karl Marx, ele fala que o pensamento dominante é o pensamento da classe dominante. Sendo assim, a escola ela não poderia ser diferente. É também um instrumento de controle e dominação, por ela ser um instrumento não deslocado da sociedade, faz parte de uma sociedade onde há uma classe dominante. E aqui eu não estou... para encerrar, né? Eu acho que eu já me alonguei, mas eu já falei para encerrar umas 2 vezes, né? Mas para encerrar, de fato, a sociedade, quando eu falo de Marx e dessa relação de classe dominante, eu não estou aqui falando de nenhum processo revolucionário de socialismo, nada. É só uma compreensão a partir de uma perspectiva teórica de como funciona a sociedade. Gostei demais dessa alusão que o senhor acabou falando sobre Marx, porque, querendo ou não, dá um choque de realidade em muitas pessoas que não percebem essa visão. Minha mãe é docente de escola pública. Sim. Ela comenta comigo, às vezes, com relação às vivências que ocorrem nas instituições públicas, que são muito negligenciadas, e as pessoas não têm essa visão, porque não se aprofundam e sempre negligenciam. Sim. Deixam muito de lado. Mas para ti, eu queria te fazer uma pergunta totalmente direcionada para o senhor, que é docente também. Sim. De que forma e de quais maneiras o senhor acredita que a educação ela insere no comportamento dos indivíduos? A educação, e aí poderíamos falar de algo um pouco mais amplo, a educação em casa, por exemplo. Em casa também tem uma ação educativa. Mas se falarmos especificamente de escola, ela, pelas razões citadas, né, é uma instituição que ela está ligada a construir comportamentos. A escola ela constrói comportamentos, e se ela constrói comportamentos, ela vai também direcionar as ações dos indivíduos. Uma criança, ela, à medida que ela vai crescendo, ela vai identificando, a partir dos ensinamentos dos seus tutores, daquelas pessoas que ele admira, ele vai identificando o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é moral. Essa relação, o ambiente onde isso acontece com maior choque é na escola. E não à toa a escola
ela tem algumas práticas que elas são práticas que o Foucault ele dizia que molda o indivíduo para ele se adaptar ao mercado de trabalho. Então, por exemplo, os professores mais críticos discutem muito o sino que bate. Né? Tem um momento ali que a gente tá de uma aula para outra, toca o sino. De onde vem esse sino que bate? A referência desse sino que bate é da indústria, que toca também o sino e o trabalhador vai almoçar. O trabalhador acaba o turno dele. Essa relação de moldar as ações, o pensamento do indivíduo para uma ação futura de trabalho é a escola que é ator ativo nesse processo de transformação do indivíduo. Então, totalmente. A escola, a educação, eu falo da escola por conta da instituição, a escola ela tem uma participação fortíssima na moldura, digamos assim, do indivíduo. Eu gostei demais dessa forma que o senhor abrange a forma de pensamento de diversos filósofos, sociólogos. Eu tenho, assim, uma visão relacionada a Emile Durkheim, quando ele fala do estado de anomia, não sei se o senhor conhece. Sim, e um dos principais pontos que ele dita não só da educação em si, como de família, da sociedade, dos parâmetros que a sociedade precisa ter para que ela não entre em fuga, porque o estado de anomia será essa fuga da realidade em si. Uhum. E ele dita que a educação é um dos principais pilares para que a sociedade ela não entre nesse estado de anomia, nesse estado de fuga, e que as pessoas não se descontrolem e não saibam reger os seus comportamentos. Sim. Então, não vou entrar totalmente nesse assunto, porque eu vou estar me dispersando da realidade aqui do podcast. E eu vou puxar agora outra pergunta, que vai ser base para essa pergunta que ele fez anteriormente. Tá. Você acredita que hoje as instituições educacionais Sim. elas estão aptas a mudar esses comportamentos sociais? E você acredita que essas instituições elas necessitam de melhoras? Você acredita que o Estado ele viabiliza, através de políticas públicas, melhoras na educação? Você acredita que o Estado ele influencia nisso? E de que forma o Estado influencia nisso? Respondendo a sua primeira pergunta, de forma alguma. Eu acho que... eu acredito que as escolas, sobretudo as escolas públicas, elas estão perdidas. Elas não têm a resposta para o grande problema que nós temos na nossa sociedade brasileira, um país do terceiro, chamado antigamente de terceiro mundo, um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, um país que tem um nível de desigualdade brutal que esse país tem. Eu acho que a escola pública ela não dá as respostas necessárias para a superação das problemáticas colocadas no nosso cotidiano. Veja, eu dei aula em um município, que nesse município, meus alunos do 9º ano do ensino fundamental 2, eles não sabiam ler nem escrever. Como é que eu ensino história para um aluno desse? É praticamente impossível eu ensinar história para um aluno desse. O aluno tem que primeiro compreender, ler e escrever, amplia a sua dimensão da realidade. Você entende a realidade de uma outra forma. Você consegue decifrar um conjunto de códigos completamente novo, que faz parte da leitura. Você consegue enxergar uma realidade nova. E com a realidade tão limitada, as ferramentas que eu tinha, os meninos Adriel e Iago foram meus alunos, eles sabem como é minha aula é muito movimentada, eu faço umas palhaçadas, não sei o quê, para poder quebrar o gelo, trazer a galera para a aula. Mas eu não tenho só esses recursos, eu passo um texto,
passo um livro. A gente trabalha de outras formas também. Porém, para um aluno que não tem essa habilidade, é só a brincadeirinha. E só brincadeirinha a gente não vai para lugar nenhum. Estão ligadas a uma lógica mercantilista, uma lógica de mercado. E tudo bem, faz parte do jogo, é uma empresa. Contudo, uma escola particular, e eu dou aula em escola particular, ela está muito voltada para fazer o aluno se tornar um estudante que vai tirar uma boa nota no Enem. É um aluno que vai tirar uma boa nota no Enem. E assim, isso, por um lado, é bom porque o aluno entra na universidade, mas por outro lado, cadê a formação integral do indivíduo? Você forma uma pessoa que tem uma capacidade bacana de fazer uma prova, mas e olhar da vida? E olhar a vida com um olhar mais profundo, mais humanista? Formou? Não teve tempo. Não teve tempo. Formou um executor. Um executor alguém que bota a bolinha no lugar certo. Isso daí... Então, essa é uma problemática das escolas, das instituições particulares. Então, nenhuma das duas resolve o problema. Um dos nossos problemas, a educação brasileira ainda não encontrou esse caminho. E eu não acho que é uma tarefa só das instituições públicas, não. Acho que é uma tarefa também das instituições particulares. Porque eu acredito que a gente precisa de uma classe média, acredito que a gente precisa de uma classe dominante, de donos de meio de produção, uma galera rica, que tenha um pensamento mais de desenvolver o Brasil. E não um pensamento de quantas pessoas vocês já conheceram que tem grana e a ideia não é ir para a Europa, é botar o dinheiro na Europa, é fora do Brasil, Não pensa o Brasil, não pense em desenvolver o Brasil. Então, a tarefa da escola pública e uma tarefa da da instituição, melhor dizendo, pública e da instituição particular também. São dois perfis diferentes com formações voltadas para o desenvolvimento desse país. Eu, particularmente, vivi o que o senhor falou da parte escolar particular. Eu vim de escola particular de toda a vida. E eu me senti por muito tempo que eu não tinha uma outra experiência, porque realmente, quando você vem de uma escola particular, você é totalmente feito para ali. Você tem que ser feito para estudar, passar e ir para uma ótima faculdade. Uhum. Então, eu sinto que não só eu, mas como outros alunos também, se sentiram assim, como se não tivessem outras vivências. E agora, o senhor conversando, dá para identificar muito isso. De o aluno precisa ter outras vivências além da sala de aula. Sim. E eu gostaria de perguntar ao senhor sobre como é que o senhor se sente e como é que o senhor acha que a educação foi especial na sua vida e por quê? Virou a chave da sua vida, na verdade. Como eu havia dito logo no início, transformou a forma que eu vejo a realidade. Se eu via a realidade com a cortina, sabe, na Bíblia tem aquela história do véu, que o véu se rasga e aí as pessoas agora têm acesso direto a Deus. Não precisa mais de um intermediário. Eu precisava sempre de um intermediário para poder compreender a realidade. Não é que hoje, então hoje você é o todo-poderoso de análise da realidade. Não é. Só que hoje eu já consigo, com minhas próprias pernas, entender, assistir um jornal nacional e compreender as problemáticas que acontecem, sei lá, com Trump lá nos Estados Unidos, entender que isso pode influenciar na minha vida. Isso é mágico. Isso é mágico porque você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Então, para mim, a educação, hoje eu moro numa casa, eu moro sozinho, né? Numa casa própria, eu tenho um carrinho, eu tenho uma vidinha, mas não é isso, não é sobre isso. Outra coisa poderia fazer isso comigo, sei lá, eu poderia virar operador do mercado financeiro e ter uma vida muito melhor do que a que eu tenho. Só que não é sobre isso. É sobre a transformação que isso causou no meu olhar acerca do mundo, da vida. Então, se eu pudesse dizer para você acerca da transformação que a educação faz na minha vida, é esse o principal ponto. A forma que eu vejo a realidade.
Eu não posso me prolongar tanto, porque nosso tempo é reduzido. Gostei muito da forma que o senhor direcionou esse objeto de estudo. E para finalizar, eu quero que o senhor conte para nós uma história de alunos que o senhor já escutou histórias, ou então até mesmo vivenciou, foi professor desses discentes, de pessoas que tiveram a vida mudada por meio da educação, assim como a sua. Cara, lá em Santa Bárbara, eu fui professor de Iago, Iagão da Bahia. Iago foi meu aluno e eu me deixo sempre disponível a ouvir os estudantes, coisa que não é uma realidade muito presente no ambiente escolar, infelizmente. Certa feita, Iago chegou para mim e falou: professor, que tal a gente fazer um podcast? Eu falei: porra, que ideia massa! Vamos tentar se articular para ver se rola. E aí a gente saiu correndo atrás de edital, de não sei o quê, de verba. A gente comprou todo o equipamento e a gente começou um podcast. Foi o primeiro podcast de toda a rede pública, podcast videocast, né? Na pegada do Flow, do Podpah. Foi o primeiro videocast da educação pública no Brasil. O primeiro, aonde é que foi? Em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara. Foi o primeiro do Brasil. E a gente fez algo que transformou a vida daquela galera. Iago saiu daquilo transformado e, tô aqui agora gravando um podcast onde Iago é integrante de uma equipe que está fazendo isso acontecer. Um outro colega nosso lá, Júlio, que ele ficava na edição, hoje ele trabalha com isso na cidade. A cidade não tinha ninguém para fazer isso. E aí ele hoje trabalha, todo mundo quer contratar ele para fazer a edição dos vídeos, para poder colocar, seja de um podcast, seja de vereador, seja de não sei quem. Ou seja, a vida dessa galera foi transformada completamente. Hoje em dia, ele já consegue formar, ele mora com a mãe ainda, mas ele tem uma renda própria, ele não depende da mãe. Poxa, isso é transformador. Isso é transformador. E não foi, o mérito não é meu, não. O mérito é dessa galera. Foi ele que me deu a ideia. Eu só acreditei. Mas ele que me deu a ideia. Foram os meninos que colaram junto para fazer acontecer. Então, para não me alongar, que eu poderia dar outros exemplos, eu fico com esse porque é mais tangível, mais palpável, tá aqui. Ok, muito obrigada. Para finalizar, realmente, assim, eu gostaria muito de agradecer ao senhor pela possibilidade de ter vindo, pelas suas histórias e a sua vivência. Porque é muito importante a gente compreender sobre o meio social e a educação. E, incrivelmente, o senhor foi um exemplo disso. A sua história é incrível, a gente pesquisou muito, procurou saber, e realmente a gente só tem a agradecer pelo senhor ter aceitado o nosso convite, porque é realizador saber que a educação muda mundos e muda realidades. Sim. Então, hoje, a gente vem aqui agradecer pelo senhor ter aceitado o nosso convite. E, como forma de agradecimento, a gente tem uma pequena lembrancinha pro senhor. Que nos contaram que o senhor acredita muito no Nordeste. E na educação no Brasil. Então, que fofinho. Posso dizer aqui, só interrompendo aqui, sai um pouco posso dizer, do que está sendo discutido aqui do script. A gente, como integrantes e como idealizadores agora desse podcast, gostaríamos de agradecer muito ao senhor pela vinda aqui, por topar ter essa conversa com a gente, e acredito que todo mundo que está aqui nessa sala vai sair muito mais enriquecido de conhecimento com essa conversa, tá? Aí estamos com esse presentinho pro senhor. E o professor Gabriel já está na mão aí. É isso aí. Posso fazer as palavras finais? Para encerrar, eu quero agradecer o convite. Foi motivo de muita alegria ter sido convidado para esse espaço.
E eu quero encerrar dizendo que, apesar da minha fala azeda, cítrica, crítica, que é como eu sou, eu acredito demais na educação. Eu acho que o único caminho é a educação. E da educação se desdobram outros caminhos. Só acho que a gente está muito atrasado na nossa tarefa, mas a solução é a educação. Muito obrigado. Obrigado.